colors or shapes. No sound in my head. Olá a todos e bem-vindos à minha capela particular. Meu nome é Fabrício Vaz Nunes e eu sou professor da Universidade Estadual do Paraná, Campus 1, Escola de Música e Belas Artes do Paraná. E esse é mais um vídeo da série que eu venho fazendo sobre os temas que nós abordamos nas nossas aulas. Nesse vídeo eu vou falar sobre a arte gótica, essa arte, então esse estilo que vai predominar na Europa no finalzinho da Idade Média, na chamada Baixa Idade Média, do qual o período gótico vai cobrir então do século XII até mais ou menos o século XV. Porém, em alguns lugares, o estilo gótico vai também se estender até o século XVI. O estilo gótico é caracterizado na arquitetura religiosa pelas imensas janelas, pelos vitrais coloridos que faziam então com que as igrejas se assemelhassem a uma representação da Jerusalém celestial. Nas catedrais góticas, todos os componentes da sociedade urbana medieval daquela época contribuíam. A igreja gótica, então, acaba sendo também a expressão das aspirações do povo das cidades, do povo dos burgos, portanto, dessa nova classe social que está se constituindo, que são os burgueses. Buscando a horizontalidade, buscando se elevar ao céu, as altas abóbadas e as grandes torres do estilo gótico vão criar, então, um visual absolutamente inconfundível, em que há toda uma aspiração, então, pela subida ao divino, mas também uma nova abordagem de um certo naturalismo, uma nova atenção à natureza. O estilo gótico será o estilo que domina a maior parte da Baixa Idade Média na Europa, entre os séculos XII e XV. Para distinguir o estilo românico, que é o estilo imediatamente anterior do gótico, a gente deve pensar que o românico está ligado a igrejas abaciais e de peregrinação. Enquanto isso, o gótico ele será o estilo da Idade Média urbana, correspondendo assim ao período do chamado Renascimento urbano e comercial, quando as rotas comerciais dentro da Europa vão se estabelecer e vão se intensificar. Isso proporciona também o crescimento das cidades que haviam sido largamente abandonadas e esvaziadas ao longo da Alta Idade Média, que começam então a ressurgir já no período do Românico. É esse mesmo período do Gótico que assiste também ao surgimento das primeiras universidades, diretamente ligadas ao contexto urbano. É o caso das universidades de Bolonha, fundada em 1088, de Oxford, de 1096, de Paris, de 1170, Módena, 1175, Salamanca, 1218 e Pádua, de 1222. São apenas alguns exemplos, mas que mostram como todo esse movimento de surgimento das universidades vai dominar então e vai se espalhar por toda a Europa. E dentro dessas universidades vai surgir uma forma filosófica chamada de escolástica. É uma escola de filosofia em que a religião vai se tornar objeto de discussão e pesquisa filosófica. A escolástica opera, num certo sentido, a união entre a fé e a razão. Haverá na escolástica uma grande influência do aristotelismo, que havia sido primeiro traduzido do árabe e depois direto do grego. A principal ideia de Aristóteles incorporada pela escolástica será a noção do motor primeiro, que em Aristóteles é entendido como a causa primordial de todos os efeitos e, portanto, de todo o mundo real. Aristóteles analisa a relação de causa e efeito. Então, se tudo que existe tem uma causa anterior, se remontarmos às causas primeiras, chegaremos a essa ideia do motor primeiro, que os filósofos cristãos da escolástica vão identificar com a ideia de Deus. Tomás de Aquino será o grande introdutor do aristotelismo na escolástica. Então, além desse lado da ligação entre a fé e a razão, temos também o surgimento das ordens mendicantes, isso principalmente após a vida de São Francisco de Assis, que viveu entre 1181 e 1226, e São Domingos. Por outro lado, vai ter também uma imensa disseminação de heresias, ou seja, de interpretações não ortodoxas da fé. O herege não é um ateu. O herege é alguém que interpreta a ideia da religião de uma maneira diferente daquela que é colocada pela igreja.
Então, é um período em que vai haver uma convivência, uma competição entre uma religião de caráter popular, que estará muito ligada ao culto a esses santos, especialmente de São Francisco de Assis, que está ligada também a uma certa ortodoxia, ou seja, uma interpretação canônica da fé. E, por outro lado, há a disseminação dessas heresias, que são interpretações não tão canônicas, que fogem, então, dos preceitos da Igreja. Nas cidades, enquanto isso, começa a se estabelecer o sistema das guildas, que são as corporações de ofícios, e isso desde o século XII. Nas cidades vai se estabelecer o sistema das guildas, que são as corporações de ofícios, e isso desde o século XII. Uma guilda reúne, então, por exemplo, todos os sapateiros da cidade, todos aqueles que trabalham com couro, todos aqueles que trabalham com tecidos e também aqueles que trabalham com dinheiro, ou seja, aqueles que emprestavam ou lidavam com câmbios de dinheiro, câmbios das diversas moedas dos diferentes locais. Essas guildas, elas são uma organização muito forte dentro dessa vida urbana dos burgos, que vai se tornar uma vida muito intensa, com a presença muito forte das trocas comerciais, o que proporciona também um desenvolvimento cultural entre os seus habitantes. Os habitantes do burgo são os burgueses, evidentemente que não no sentido atual da palavra, mas no sentido daqueles que eram não exatamente nobres, né? Às vezes eles podiam ser ricos, às vezes eram mais pobres, mas compartilhavam então essa ideia de uma população plebeia e que passa a dominar também o cenário cultural dessa sociedade. Esse estilo artístico que chamamos de gótico, ele nasce em Paris, mas exatamente na abadia de Saint-Denis. O seu surgimento está ligado a um abade chamado Suger, que era conselheiro dos reis Luís VI e Luís VII e chegou a ser regente da França durante a Segunda Cruzada. Suger vai ser o grande construtor, o grande propiciador, então, das construções na abadia de Saint-Denis, em que vai nascer esse estilo. Na origem das concepções de Suger para a construção de Saint-Denis estão os escritos de um sábio conhecido hoje como Pseudo-Dionísio, o Areopagita. Era um escritor antigo que assina como São Dionísio. São Dionísio foi um ateniense convertido do século I, mas o Pseudo-Dionísio é provavelmente um autor sírio dos séculos V e VI. Suger teve um grande envolvimento na construção da Basílica de Saint-Denis, onde buscou empregar os simbolismos da transparência e da luz para criar na Terra a imagem da Jerusalém celestial. No pensamento de Suger e do Pseudo-Dionísio está a ideia central de que Deus é luz. Deus se manifesta na luz porque a luz é o elemento imaterial que torna visível e apreensível a criação divina. Torna aquilo que é material, então, apreensível aos sentidos, através da mediação desse elemento imaterial que é a luz. Daí a necessidade de se ampliar na arquitetura ao máximo o tamanho e a quantidade das janelas, permitindo a entrada da luz. No período medieval, a luz se identifica com a cor, e nos vitrais se operava, assim, a materialização desses princípios simbólicos. Além disso, para o abade Suger, o vitral possuía uma função anagógica, ou seja, a de realizar a passagem do literal para o simbólico e espiritual, e do material para o simbólico, para aquilo que conduz, então, ao alto. Um outro aspecto importante do gótico na arquitetura e demais artes figurativas é um interesse renovado pela realidade natural. Outro aspecto importante e decisivo do gótico na escultura e demais artes figurativas é o renovado interesse que essa arte apresenta pela realidade natural. Tal postura está ligada, entre outros fatores, à nova atitude religiosa de figuras como São Francisco de Assis. São Francisco de Assis compreende que toda a criação é um produto de Deus, de forma que a natureza pode ser compreendida como uma irmã dos seres humanos. Importante também lembrar que o termo gótico é originalmente um termo pejorativo. Ele foi empregado a partir do Renascimento para se referir ao período anterior, como sendo um produto de godos, ou seja, de bárbaros, que eram pessoas ignorantes e incivilizadas. O Renascimento, então, com suas formas limpas e clássicas, vai considerar o gótico, com seu excesso ornamental, como uma arte característica de um povo ignorante e bárbaro. E é no Renascimento também que se propaga a ideia de que a Idade Média era um período de trevas e ignorância. Porém, na época da sua vigência, as construções góticas eram referidas como opus Francigenum, ou seja, obra francesa, que era uma referência à origem do estilo, ou opus modernum, obra moderna,
porque era um estilo que era considerado novo, moderno e atual pelos seus contemporâneos. Foi a partir do final do século XVIII e durante o século XIX que vai haver uma nova valorização da arte e da cultura medievais, e isso no período chamado Romantismo. Nesse período, o termo gótico será associado a uma vertente literária que tem como temas castelos assombrados, donzelas em perigo, vilões tresloucados e aparições sobrenaturais. É uma vertente literária que explora também as profundidades da psique humana e vai contar com obras muito importantes, como o famoso Frankenstein, de Mary Wollstonecraft Shelley, o famoso Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson, e os contos de Edgar Allan Poe, conhecido também pelo clássico poema O Corvo. O gótico assim ficará, para nós, até hoje, associado ao culto das ruínas, ao culto do sombrio e do estranho, que é uma interpretação muito divergente em relação ao seu sentido inicial, quando a gente se refere ao estilo propriamente medieval. Então, o estilo gótico nasce nessa igreja, que é a Basílica de Saint-Denis, que é uma localidade próxima a Paris, reconstruída a partir de 1137. Existia uma igreja anterior e foi feito, então, por iniciativa do Abade Suger, uma série de inovações nessa igreja. A fachada dela não revela muitas diferenças com relação ao românico, porém é no seu interior e na sua forma arquitetônica da nave que a gente começa a ver, então, as inovações do estilo gótico. Vemos nessa vista superior a sua planta em forma de cruz, que é um aspecto que já existia nas igrejas do românico, mas no gótico vai ser favorecida também a proporção das naves laterais. Então, o que vemos aqui é a nave central. Esta região que forma os braços da cruz é chamada de transepto, e temos as naves laterais e a região do coro ou cabeceira, que se estabelece então por trás do altar-mor. Toda essa região ela pode ser caminhada, pode ser percorrida, de maneira que ela é às vezes chamada de deambulatório, ou seja, um local onde se pode caminhar. É especialmente no deambulatório dessa abadia que a gente vai ver as grandes inovações na estrutura arquitetônica que são criadas pelo estilo gótico. A gente pode observar aqui as abóbodas de nervuras, ou seja, uma abóboda em que todos os pesos são transportados e conduzidos através destes elementos que a gente chama de nervuras. Então o peso todo está sendo conduzido às pilastras, de maneira que o peso se divide, proporcionando assim a possibilidade da gente ter também aberturas maiores. As grandes janelas do gótico são o resultado dessa genial inovação estrutural que permite, então, que as paredes sejam mais finas e as aberturas sejam maiores. E isso é o que materializa aquela ideia, aquele ideal do Abade Suger, de trazer para o interior da igreja esse elemento entendido como divino, que é a luz. Nas janelas do coro de Saint-Denis podemos apreciar, então, todo o esplendor do estilo gótico. Veja-se então que o peso está sendo conduzido através dessas nervuras, associando-se então nas pilastras que funcionam como se fossem feixes de um caule, feixes de uma planta que se dividem então e vão transportando os pesos em todas as direções. O gótico vai usar então essa abóboda construída através da associação de formas ogivais, que é essa forma pontuda, é um arco dito quebrado, ou seja, como se fosse um arco pleno, que eu tivesse cortado a parte central e juntado, então formando essa forma, que é uma cúspide no alto, e que vai se reproduzindo em escala em todos os demais elementos. Então temos aqui uma grande janela ogival, uma espécie de rosácea, que faz a intercalação entre essa forma maior e as janelas ogivais menores. Então temos a repetição rítmica desses elementos que vão se reproduzindo em toda a construção. Note-se que essa mesma forma, com uma ogiva, com duas pequenas ogivas menores, vai se repetir também embaixo e vai se multiplicando, criando, portanto, essa sensação de uma grande unidade estética e estrutural. Essa inovação também é permitida pelo uso dos arcobotantes. Os arcobotantes são esses elementos estruturais que podemos ver na parte exterior, que transmitem o peso das abóbadas e o seu empuxo lateral através desses elementos em pedra, que às vezes são duplos, inclusive, e que se apoiam nos contrafortes externos. É preciso pensar que numa abóboda
Qualquer tipo de abóbada cria um empuxo lateral. Pela gravidade, ela empurra para o lado, né? Ela vai cair, então, na medida em que isso abrir. E essa abertura ela é impossibilitada e, portanto, sustentada pelos arcobotantes que meio que empurram, então, esses elementos para dentro. É muito comum que os alunos perguntem que tipo de argamassa era empregada nessas igrejas. A argamassa tinha uma composição que até hoje é mais ou menos desconhecida. Porém, isso não importa muito, porque não é a argamassa que mantém essas estruturas de pé, mas sim a força da gravidade e a geometria dos encaixes desses entalhes das pedras, feitos então de maneira extremamente precisa. Nesse diagrama construtivo, a gente pode ver então mais ou menos como funciona o jogo das forças dentro de uma catedral gótica. Temos então uma abóboda. Essa abóboda ela gera um impulso lateral que é sustentado então pelo arcobotante que se apoia nos contrafortes. Em termos decorativos, a gente vai ter muitas vezes a presença de pináculos e também de gárgulas. A gárgula é um elemento decorativo que possui também uma função prática, porque a gárgula conduz toda a água que cai dos telhados e arremessa essa água para longe da fundação, de maneira que a água não realize um movimento aqui de corrosão, né, de erosão, o que poderia comprometer a solidez da estrutura. Essa seria uma nave central e nas laterais temos as naves laterais, também chamadas de colaterais. Na parte superior da nave central temos uma região chamada clerestório, que proporciona então as grandes aberturas, as grandes janelas, e também uma parte chamada trifório, que geralmente não possui janelas. Essa divisão entre clerestório e trifório tenderá a desaparecer, favorecendo assim a verticalidade, que é um elemento central dentro da estética da arquitetura gótica. Nessa imagem podemos apreciar então esses elementos construtivos, tais como aparecem no interior da Basílica de Saint-Denis. No alto vemos então o jogo das forças que é desenhado pelas abóbadas. A abóbada gótica ela é formada por arcos ogivais, como a gente pode observar nessas duas regiões, e há um cruzamento de dois arcos plenos. Esse elemento que fica no meio é chamado de chave. Há uma repetição rítmica desses elementos, de maneira que temos a sensação de um teto que se eleva como se fossem velas enfunadas ao vento. Isso dá toda essa sensação de grande leveza, de grande altura e resplendor, que é algo que se faz presente em toda a arquitetura gótica. Esta região é a região do clerestório e abaixo dele temos exatamente o trifório. Podemos observar aqui uma parte da nave colateral e percebe-se como o arco ogival vai se repetindo em todos esses elementos, criando então essa grande unidade estrutural que é uma característica do estilo gótico. Note-se também que a pilastra ela é conduzida, ela é executada como esse grande feixe então de elementos que se divide lá no alto, tecendo então essa relação, né, entre os elementos inferiores e os elementos superiores, criando essa grande unidade estrutural que faz com que muitos comparem a arquitetura gótica a um elemento vivo e vegetal. Ele cresce, então, à maneira dos vegetais, na medida em que temos formas pequenas que se reproduzem nas formas grandes, criando essa sensação orgânica e estrutural. As grandes janelas do gótico, então, buscavam trazer, então, fiel para essa noção de uma espiritualidade ligada à luz, ligada à leveza. É um estilo diametralmente oposto e diverso das concepções do românico, em que havia aquela ideia de uma fortaleza de Deus, já que o gótico pretende executar na terra a figuração de uma Jerusalém celestial. A Catedral de Chartres, construída entre 1145 e 1221, é um dos exemplos mais importantes dessas primeiras formulações do gótico, chamado gótico primitivo. Podemos observar por fora, na sua fachada, como ela possui uma torre mais antiga e uma torre que foi construída depois e que apresenta características já do estilo gótico maduro. Como essas igrejas elas demoravam muito para ser construídas, não é incomum que elas sejam assimétricas, porque as diferentes fases da sua construção agregavam então os diferentes estilos que se sucediam no tempo.
Na sua fachada vemos a presença imponente da rosácea, esse elemento que vai marcar de maneira muito forte o estilo gótico. E temos então as três grandes portas, né, que realizam então a passagem do exterior para o interior. É notável como as dimensões da igreja também se tornam cada vez maiores. Era motivo de orgulho para as cidades e motivo de competição a ideia de ver quem conseguia construir a catedral mais alta. Dentro dessa sociedade burguesa que está se estabelecendo na Baixa Idade Média, a gente vai ver também a contribuição das várias guildas para a construção das igrejas. Então, eram igrejas que estavam ligadas a um forte sentimento popular, porque havia efetivamente a contribuição das mais diversas categorias profissionais para a execução dessas obras. Nos três portais de Chartres, começamos a ver então algumas características do estilo gótico. Veja-se que vários elementos são derivados do românico, como o pórtico com as arcadas, né, esses arcos repetidos, e as próprias figurações. Porém, aqui já vemos que o arco é um arco ogival, né, que é esse novo elemento arquitetônico que será típico da arquitetura gótica. Na sua figuração central, temos de forma muito tradicional a presença do Cristo entronado em meio à mandorla e ele está sendo cercado ali dos tetramorfos. Porém, mesmo nessa obra que ainda pertence ao gótico primitivo, já vemos alguns indícios de um naturalismo mais forte. As próprias proporções do Cristo são proporções mais realistas e mais delicadas. O planejamento ainda é um planejamento bastante esquemático, muito embora não seja tão geométrico e tão duro como aquele que vemos nas igrejas românicas. Os tetramorfos ao redor são bastante esquemáticos, mas no geral temos uma observação em todos aqui os apóstolos que são figurados aqui embaixo, de atitudes e de gestos mais diferenciados e mais individualizados. Esses elementos aqui que estão agregados aos pórticos são chamados de jambas, e nessas jambas vai ser comum a presença de várias esculturas, várias estátuas. Essas estátuas elas são no estilo gótico inicial muito próximas, ainda muito presas à estrutura arquitetônica, são quase como que continuações da coluna. Suas proporções aqui são bastante alongadas e exageradas, que eram elementos típicos da arte românica. Na evolução e na transformação das esculturas das jambas de Chartres, é possível ver também as várias transformações pelas quais o estilo gótico vai passando. Então vemos aqui uma figura de uma rainha, uma figura desconhecida. Note-se a sua longa trança que combina também com o seu vestido, tudo muito comprido com essas linhas que favorecem a verticalidade. Os gestos dessas figuras sagradas são todos contidos. As mãos estão presas ao corpo e há pouca evolução propriamente tridimensional da figura. Há aqui ainda, como havia no românico, um profundo parentesco entre as representações presentes nos manuscritos medievais e a representação escultórica. Essas características elas vão sendo aos poucos suplantadas por uma naturalidade maior, por gestos levemente mais soltos. E mesmo nas jambas dessa mesma porta, né, no lado direito, a gente vai ver já como os cotovelos começam a se deslocar do corpo. Começa a ver um aprofundamento do trabalho de cantaria, né, do trabalho de entalhe da pedra, de maneira que elas começam lentamente a assumir uma postura, uma ocupação maior do espaço tridimensional. No tímpano do portal esquerdo de Chartres temos a figuração de Cristo sustentado por anjos. Essa figuração é enquadrada dentro das arcadas bastante profundas e que vão se tornar, ao longo das transformações do gótico, em elementos ainda mais tridimensionais, mais aprofundados. Essas arcadas representam toda uma variedade de elementos. A gente vai ver, por exemplo, as representações de signos do zodíaco e também das atividades associadas aos meses. Repete-se, então, para o gótico aquilo que foi afirmado do românico, que na catedral o povo o artista colocava tudo aquilo que ele sabia, tudo aquilo que ele conhecia. São representações que colocam, então, a religião no centro do movimento do tempo e da passagem das estações, que regula também as atividades humanas.
No portal direito vemos a Virgem entronada. E esse é um elemento novo no gótico que vai assistir também a um crescimento do marianismo, ou seja, da veneração da Virgem Maria ao lado do Cristo. Essa veneração da Virgem coloca em foco não tanto o Cristo do juízo final, mas o Cristo encarnado, aquele que vive então entre os seres humanos e proporciona assim a trazida da Boa Nova. A Virgem Maria representa esse lado maternal e feminino da religiosidade cristã e que vai sendo colocado então numa situação bastante central dentro da religião que se estabelece nesse período do final da Idade Média. Trata-se de uma religião que possui um aspecto mais humano, mais cotidiano e mais próximo, portanto, da vida humana. Isso ajuda a explicar também o naturalismo crescente do estilo gótico. É nas fachadas do transepto que vemos as transformações pelas quais o gótico passa. Note-se que aparece aqui um novo elemento estrutural, que é chamado de gablete. O gablete é esse elemento triangular que fica por cima de uma arcada agora ainda mais profunda e que se avança para a frente da fachada. Teremos então uma fachada cada vez mais tridimensional e nota-se também como as janelas se tornam cada vez maiores. A rosácea ocupa todo um espaço maior na fachada, porque também as técnicas construtivas vão se refinando e se tornando mais sofisticadas, permitindo a abertura cada vez maior de janelas. Essas diferenças que são muito comuns no gótico entre o estilo da fachada e o estilo das fachadas do transepto é comum porque as construções demoravam muito tempo para ser executadas. Então ela ia incorporando no processo da sua construção também as transformações estilísticas. Então é muito normal que tenhamos uma fachada de uma época, a fachada principal, e a fachada dos transeptos seja de uma época um pouco posterior. Essa evolução tridimensional da fachada faz com que os tímpanos sejam colocados, então, ao fundo das arcadas que se desenvolvem, então, elas vão repetindo essa forma ogival e vai ficando cada vez menores, né? De maneira que nós temos a figuração dos tímpanos colocada em meio a esse verdadeiro turbilhão de figuras que vão se desenvolvendo tridimensionalmente. No caso desse tímpano, temos aqui a figuração da coroação da Virgem, o que é um momento central da teologia cristã, na medida em que coloca a Virgem como parte dessa coorte dos elementos divinos. Então, Cristo coroa a sua mãe e torna ela uma parte importantíssima das crenças cristãs desse final da Idade Média. Nessa fachada, também as jambas revelam as novas transformações do estilo gótico. Veja-se como as figuras agora possuem toda uma mobilidade tridimensional maior. Elas se destacam da coluna a qual estão presas e elas possuem também toda uma movimentação curvilínea que se vê presente nos planejamentos que desenham essas curvas suaves. O gótico vai se caracterizar exatamente pelo uso criativo desses ritmos lineares em curva que proporcionam uma representação de caráter mais naturalista, o que se vê nas cabeças que vão entortando um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro. Cada um desses santos carrega, né, um diferente símbolo da fé e todos eles são postados sobre representações dos pecados que estão sendo vencidos pelo seu exemplo santificado. Nesse mesmo portal central do transepto norte de Chartres, vemos também alguns elementos muito interessantes da representação gótica. No meio de todas essas figuras santas, temos a figura aqui de Abraão e de Isaac. Abraão e Isaac são os protagonistas dessa história do Antigo Testamento, em que a fé de Abraão é posta à prova quando Abraão recebe a ordem de sacrificar seu próprio filho. Como sabemos, esse sacrifício será impedido por um anjo que trará então um cordeiro para ser sacrificado no seu lugar. Isso estabelece dentro da religião dos hebreus a ideia de que o sacrifício humano não é permitido por esse Deus. Então temos a figura aqui de Abraão que segura docemente o rosto do seu filho, que está com as mãos atadas, e ele olha para o alto como se esperasse a chegada do anjo. É uma expressão dotada de sentimentalismo, de empatia, que será uma característica forte do gótico.
No gótico, as figuras começam a possuir, então, essas representações de sentimento e de afetividade, que são uma diferença muito grande com relação às formas duras e esquemáticas do românico. As fachadas do transepto de Chartres mostram, assim, como o estilo gótico vai na direção de uma movimentação tridimensional cada vez maior, o que se torna ainda mais perceptível quando vemos ela a partir de uma vista mais lateral, que mostra então como as arcadas com os gabletes se destacam do plano da fachada e vêm à frente. E isso faz também com que o espectador seja como que absorvido por esse turbilhão de imagens e de formas. No interior de Chartres, recentemente reformado, vemos então a sucessão dos tramos da abóbada, sendo que os tramos são cada um desses conjuntos então de arcos ogivais, que são os arcos que ficam nas direções ortogonais, né? Então vemos aqui arco ogival, e na lateral temos também arcos ogivais. Fazendo o cruzamento, temos arcos plenos, arcos de plena curva. Houve uma restauração recente dessas abóbadas que buscaram então refazer a policromia. Ver-se que tudo no gótico é bastante colorido, então temos essas representações da flor de lis, que são uma referência à realeza francesa, e vários outros elementos vegetais que vão se incorporando através dessa sucessão do dourado com as cores, criando formas de grande atração visual. O estilo gótico assim opera desde as grandes formas até as formas mínimas, enriquecendo-as de detalhes e de cores que seduzem o olhar e fazem com que o espectador seja obrigado a percorrer cada detalhe dessa imensa cornucópia de elementos visuais quase que inesgotáveis. Não estão ausentes também os elementos simbólicos. No meio da catedral, no meio do cruzeiro, ou seja, onde cruza a nave central com o transepto, temos a presença desse belíssimo labirinto desenhado na pedra do piso. Esse labirinto, ele reproduz a ideia, então, de uma peregrinação. A peregrinação é aqui simbolicamente representada através desse percurso. Então, aquele que chegasse na catedral andaria por esse labirinto, realizando um percurso de reza e meditação, buscando então chegar ao seu centro, atingindo uma plenitude espiritual. Os labirintos das catedrais góticas vão mostrando então como a geometria é equiparada ao sagrado, como as formas buscam representar simbolicamente a perfeição do mundo e a perfeição divina, que é algo que o humano apenas almeja e na sua caminhada tenderá então a encontrar. A fachada da Catedral de Notre-Dame de Paris, construída a partir de 1163, é outro exemplar do gótico dito primitivo. Essa igreja, que é um símbolo da cidade de Paris, que ardeu em chamas em 2019, tendo parte da sua nave central destruída, apresenta na sua fachada todas essas características do gótico dito primitivo, especialmente a divisão da fachada em diferentes níveis horizontais. Então, há um certo equilíbrio entre horizontais e verticais na concepção arquitetônica. Vemos, é claro, os grandes portais, com suas grandes arcadas profundas. Há aqui uma galeria dos reis de França, que corresponde no interior à região do Trifório, e uma grande rosácea. A rosácea, perceba-se, fica enquadrada dentro dos contrafortes frontais, de maneira que temos, então, uma forma que permanece dentro de certos limites. As suas duas torres quadradas apresentam longas janelas ogivais e tem entre a região da rosácea e a parte do coroamento das torres esses colunelos, que são essas pequenas coluninhas com esses elementos que se assemelham a rendados, que são já elementos que vão se fazer cada vez mais presentes no gótico. Nota-se nessa fachada como um todo a ausência dos gabletes. Isso porque o gablete é um elemento posterior na evolução do estilo gótico. É em meio então a essa profunda arcada repleta de anjos e figuras santificadas que vemos a figura do Cristo julgador, ou seja, do Cristo no juízo final, com as suas duas mãos levantadas e postado sobre a Jerusalém celestial. Ou seja, essa pequena construção que aparece aqui em meio às nuvens.
Abaixo dele temos a separação, então, entre os eleitos e os réprobos, ou seja, os condenados. E aqui embaixo vemos também a parúzia, ou seja, o juízo final, o momento, então, em que os anjos tocam as trombetas e tiram, então, os mortos das suas tumbas. Vemos as trombetas e aqui os caixões, então, sendo abertos pelos mortos que revivem, então, nesse momento crucial da mitologia cristã. A divisão, então, entre os condenados e os eleitos, vemos também a figura da balança, essa figura recorrente no estilo românico. Como sempre, temos um anjo que segura a balança e um demônio que busca, então, influenciar nesse julgamento no pós-morte. Como já ocorria no românico, no gótico também vemos entre os condenados figuras dos mais diversos estratos sociais. O além, assim, é representado como um momento de justiça social que equipara a todos. Vemos um cavaleiro vestindo uma cota de malha, vemos também um rei com uma coroa, uma senhora burguesa com um chapéu e um monge, todos eles sendo puxados por uma corrente e empurrados por esse simpático demônio. Nas profundas arcadas vemos também as figuras santificadas que contrastam com as figuras do pecado e da selvageria. Eles se colocam acima, então, desses elementos grotescos e bizarros que são representações do pecado, da confusão e do caos. A Igreja Gótica como um todo é como se fosse exatamente esse processo de recondução do caos à ordem, de uma ordenação, então, desse excesso de elementos que obedecem, no entanto, a uma lógica harmônica, geométrica, que busca, na beleza, então, das suas formas, representar a ordem que é determinada pelo influxo divino no mundo. São ainda resquícios do românico, reinterpretados, porém, à luz do gótico, essas sucessões de demônios e monstros que se acumulam e que aparecem em alguns momentos da decoração das igrejas góticas. A Igreja Gótica, imponente pela sua altura e inesgotável nos seus detalhes escultóricos e nos seus detalhes decorativos, proporciona assim ao espectador uma verdadeira viagem visual em que ele se vê diante de uma obra que parece sempre estar em processo. Assim como as igrejas góticas são construídas ao longo de períodos grandes de tempo, elas tomam também do espectador um grande tempo para percorrer, então, todas as suas formas, e mesmo que você percorra muitas vezes, a impressão que temos é que ela jamais se esgota na contemplação que ela oferece. Assim como o mundo criado por Deus, portanto, a Igreja Gótica é uma figuração da variedade, da varietas, com a qual Tomás de Aquino caracteriza a criação divina. Nas jambas do portal central de Notre-Dame de Paris, podemos ver também essas figuras santificadas que se colocam sobre os pecados, que se colocam sobre os defeitos humanos. Repete-se assim essa lógica da submissão da ordem, da razão e da fé sobre a confusão, sobre o disforme e o grotesco. No interior de Notre-Dame, vemos ainda a presença do trifório, que é esse elemento de transição, então, entre o primeiro plano e o plano do clerestório, onde estão as janelas mais altas, e que permitem a entrada da luz. A luz cria, dentro da Igreja Gótica, essa dança das formas e das cores que refletem também a sua posição no cosmo. As igrejas góticas são sempre construídas de maneira que o sol da manhã incida sobre o coro, realizando assim a iluminação do lugar onde é feita a consagração da hóstia, e o sol se põe diante da fachada oeste, que é a fachada principal, iluminando assim a rosácea e criando toda essa relação da igreja com o cosmo. No interior de Notre-Dame, há ou havia essa representação dos episódios da vida de Cristo. Não tenho informação se essas obras sobreviveram ao incêndio de 2019. Da autoria de Pierre de Chelles, essa obra representa, então, na região chamada Jubeu, que fica ao redor do coro, uma série de pequenas esculturas, que são quase como relevos, que mostram vários momentos da vida do Cristo. Aqui é o momento do massacre dos inocentes, quando o rei Herodes dá a ordem, então, que sejam sacrificadas as crianças dos hebreus, porque ele recebe a notícia que virá dentre eles um rei que suplantará o seu poder.
Veja-se a dramaticidade das formas, a sofrimento das figuras das crianças e das mães desesperadas em frente a esse fundo dourado, ainda um resquício da arte bizantina que se faz presente também no gótico. A violência do massacre, temos a figura da fuga, então, da família santificada com a Virgem tendo o menino Jesus no seu colo. São vários episódios que contaram com a colaboração de vários artistas, sendo que Pierre de Chelles foi o primeiro deles, e aqui vemos a figura do batismo de Cristo, em que Cristo é batizado por João Batista, e temos a água que sobe sobre o seu corpo, que se assemelha um pouco comicamente a um vestido, porque não se deseja representar a nudez do Cristo. O Cristo tem ao seu lado um anjo com uma doce expressão de admiração e respeito, uma expressão verdadeiramente de amor diante então dessa figura que é o Deus encarnado sobre a terra. Essa doçura e delicadeza do estilo gótico aparece em toda a sua força nessas cenas do Gênesis no exterior de Notre-Dame de Paris, onde vemos, então, a figura de Adão adormecido, do qual sai a figura de Eva, e aqui à frente essa cena crucial para a mitologia cristã, que é a cena do pecado original. A figura da serpente aparece como uma sedutora figura feminina, que oferece, então, a fruta proibida para Eva, que, por sua vez, a entrega, então, a esse Adão, que usa um cabelo da época, um cabelo medieval. É comum que as figurações religiosas elas tragam consigo os aspectos do período em que elas estão sendo feitas. Então, as representações das cenas bíblicas com pessoas usando roupas medievais serão muito comuns. Isso ajudava a atualizar as histórias bíblicas, trazer mais perto dos fiéis esses relatos que provinham da antiguidade. Assim como em Chartres, também em Notre-Dame de Paris, as fachadas dos transeptos mostram as transformações do estilo gótico. Especialmente belas, as fachadas do transepto de Notre-Dame mostram, assim, a presença do gablete, esse novo elemento arquitetônico que favorece o movimento vertical. Vemos também os arcobotantes, com os pináculos aqui por fora, e uma rosácea que domina a maior parte da composição. Nessa rosácea de extraordinária beleza, vemos então toda a geometria do sagrado se desenvolvendo em formas que se repetem ritmicamente. Há toda uma ordenação racional das formas que é muito típica do pensamento escolástico. Vemos ao centro um quadrilobo, que é esta forma desenhada então com 4 lobos ou 4 semicírculos. A partir dele vemos a criação de um pequeno arco ogival que possui dentro de si uma forma trilobada, que é essa forma que conta com 3 curvas, 3 lobos, portanto. Desse pequeno arco trilobado, temos outros 2 arcos trilobados que são encaixados dentro de um arco maior que possui em cima um quadrilobo, a mesma forma que aparece no centro. Em torno, nas bordas da fachada, temos pequenos arcos trilobados cujo espaço entre os elementos, as pétalas interiores e as formas exteriores, temos outros pequenos trilobos realizando articulação. Vejam que é uma forma então que correlaciona os números 3 e 4. Assim como 3 refere-se à Santíssima Trindade, 4 são também as virtudes cardeais. No número total de 12, essas pétalas centrais fazem referência também ao movimento cósmico dos astros e à sucessão dos 12 meses no ano. As formas geométricas do gótico são assim ricas em associações simbólicas, ao mesmo tempo proporcionando a entrada da luz, de acordo com o preceito básico de que a luz é a principal manifestação divina. A fachada do transepto norte, que fica do outro lado, mostra também um pouco da degradação que o tempo provoca nessas antigas estruturas. Enegrecida pela poluição e pela própria passagem do tempo, é uma fachada que mostra um pouco porque a dimensão do gótico foi associada no século XIX à escuridão e às trevas. No entanto, a igreja como um todo é erigida como uma pequena joia, com a sua pedra calcária bastante clara, que brilha à luz e determina assim um verdadeiro marco no tecido urbano da cidade. Erigida já no estilo gótico maduro, pode-se ver na fachada desse transepto os altos gabletes, então, que se tornam triângulos bastante agudos,
decorados por esses elementos que trazem à tona as formas da flor de lis, fazendo, portanto, referência à realeza francesa. Os pináculos são também decorados por essas pontinhas que são chamadas de cogulhos. Cogulho tem a forma mais ou menos de um broto de planta, o que estabelece também essa relação simbólica entre o edifício como um todo e o crescimento natural dos seres vivos. Na sua articulação dos diferentes corpos arquitetônicos, como se vê nessa espécie de crescimento dos gabletes que vão de um triângulo pequeno para um triângulo muito grande, temos também essa ideia de um crescimento orgânico das formas que é muito forte dentro do estilo gótico. Note-se também como as formas vão se repetindo e se articulando de diferentes formas. Temos então o gablete, um arco ogival, um quadrilobo e 2 arcos cegos na forma de um trilobo. Ao quadrilobo nessa região responde então o trilobo acima e o trilobo encaixado aqui dentro de um óculo cego. Acima desse trilobo temos também um quadrilobo. E todo esse gablete em específico, ele possui 3 pequenos gabletes que ficam dentro dele. Então nós temos toda uma associação que é quase que lógica e transparente entre os vários elementos. E por isso mesmo o historiador da arte Erwin Panofsky afirma em seu livro Arquitetura Gótica e Escolástica que a transparência da estrutura que se pode ver na arquitetura gótica é o correspondente nas artes visuais das formas do pensamento escolástico, caracterizado pela sistematização e pela exposição clara dos argumentos. Na vista da cabeceira de Notre-Dame, pode-se observar também como os arcobotantes realizam todo o seu trabalho de sustentação por fora da igreja, de maneira que o seu interior fica bastante livre para receber a luz. Nessa imagem pode-se ver inclusive o equipamento que está fazendo o trabalho de limpeza da igreja. Então, na época em que essas fotos foram feitas, metade dela estava bem branquinha e a outra metade estava bastante escurecida pela ação do tempo. Observando-se a vista superior de Notre-Dame, podemos compreender melhor a estrutura da igreja como um todo. Temos a nave central e o transepto formando então a famosa cruz. Observe-se que a cabeceira é, na realidade, bastante simples e contrasta então com as grandes realizações do gótico maduro, chamado estilo clássico dentro do gótico, representado pelas catedrais de Reims e de Amiens. Essa então é uma visão da Catedral de Notre-Dame de Amiens, sendo que Amiens é uma cidade próxima a Paris, onde podemos ver a nave central, o transepto, e agora a cabeceira é formada por uma série de capelas, chamadas de capelas radiantes. Elas literalmente se irradiam a partir da cabeceira, formando uma série de formas geométricas intrincadas e que reproduzem assim a ideia do Cristo sacrificado com a sua coroa de espinhos. A própria planta da Catedral de Amiens é de uma beleza incomparável. Podemos observar desde os elementos mais simples na sucessão dos tramos no corpo central da igreja e a sua progressiva complexificação através da difusão das formas geométricas que formam a cabeceira. Na sua fachada apresentam-se então todas as características do alto gótico, com os gabletes bastante avançados para frente, chegando a passar então toda a região do trifório. A antiga Galeria dos Reis de França, que ficava imediatamente acima dos portais, é substituída por uma espécie de trifório vazado, que desce então para o nível intermediário. Sobre eles destaca-se então uma belíssima rosácea com características muito mais vegetalizantes e ainda mais intrincadas do que a da Catedral de Notre-Dame de Paris. As duas torres assimétricas mostram também o desenvolvimento do estilo gótico desde as pontas mais agudas do gótico maduro até as formas mais intrincadas e circulares do gótico final. Podemos observar, por exemplo, como temos aqui então esse arco bastante peculiar que cria então um movimento orgânico para cima. Na Catedral de Amiens como um todo, vemos a expressão mais alta desse desejo de atingir as alturas através da evolução de formas radiantes que captam a luz e criam toda uma vibração cromática capaz de espantar até mesmo o espectador mais cético. Nessa imagem em close da rosácea, podemos apreciar então a grande habilidade dos canteiros medievais. Os
canteiros eram aqueles que trabalhavam com cantaria e que eram educados no próprio canteiro de obras. O aprendiz passava das fases mais simples da construção, do simples entalhe de tijolos quadrados, para formas cada vez mais complexas, que vão se articulando assim, criando essas inconfundíveis decorações em que a pedra se converte numa espécie de rendilhado. Os portais da fachada oeste de Notre-Dame de Amiens mostram o movimento do gótico no sentido do tridimensional, em que a fachada envolve movimentos para frente e para trás, envolvendo definitivamente o espectador. No tímpano central da igreja de Notre-Dame de Amiens, vemos uma figuração que é bastante mais típica do românico ainda, ou seja, a figuração do juízo final. No alto da composição do tímpano temos o Cristo na posição de julgamento, sentado sobre o trono. À sua direita está a Virgem Maria, pedindo intercessão então pelos pecadores. E à sua esquerda está João, o evangelista, que escreveu o Apocalipse, ou seja, o texto que narra exatamente esse final dos tempos, quando as almas serão julgadas. Na parte inferior do tímpano, temos a clássica representação do julgamento e da separação das almas entre os eleitos, que estão à nossa esquerda e à direita do Cristo, e os condenados, que estão à esquerda do Cristo. Os condenados são conduzidos pelos diabos, que os fazem entrar então nas profundezas infernais através da boca de um monstro. Na parte inferior temos a ressurreição dos mortos, que é anunciada pelas trombetas do Apocalipse, e o julgamento das almas, representado através da balança. Ainda que o tema seja bastante mais típico do românico, vemos nas proporções das figuras essa nova percepção da natureza que o clássico introduz. As proporções são mais reguladas, as posturas tornam-se mais naturais e mais preenchidas de sentimento. Ao lado do Cristo também podemos ver os símbolos da paixão, a cruz e a lança que perfurou o seu flanco. Para além, no entanto, das representações puramente religiosas, temos também outros aspectos que são ligados à pura fantasia, como as famosas gárgulas, das quais vemos esse exemplo, configurada na forma de uma espécie de macaco, ajoelhada nessa posição peculiar e com a sua boca aberta, permitindo então a passagem da água que é recolhida pelos telhados e é arremessada então para longe das fundações da igreja. Ainda por cima desse gablete podemos ver em maior detalhe a forma dos cogulhos, que são finalizados no alto com essa forma de broto de planta. A linha curva, elegante, suave e elástica será um dos aspectos mais impressionantes do gótico e estabelecerá as bases da sua poética e da sua beleza formal. Contrastando com a geometria naturalista do exterior, temos também na Catedral de Notre-Dame de Amiens um belo labirinto no piso, que cria então essa ideia de uma representação da peregrinação e do processo da alma na direção da virtude. Nas abóbadas de Amiens podemos ver, inclusive, as marcas das rachaduras que ameaçam a sua estrutura. Na busca da elevação, os arquitetos do gótico criaram obras extremamente arriscadas e não eram incomuns os desabamentos, os incêndios e outras tragédias ao longo da sua construção. Pesquisas realizadas com scanners a laser revelam que as pilastras do cruzeiro, que são essas pilastras que estamos vendo, possuem uma leve curvatura, mais ou menos ao meio da sua altura, para o centro. Isso significa que a extremidade superior está se deslocando um pouco para fora. Por isso, as rachaduras revelam então esse pequeno espaço que vai se abrindo e que ameaça essa estrutura como um todo. No entanto, essas deformações e esses perigos já foram previstos pelos arquitetos góticos. Ao longo de toda a cruz, que forma a parte central da planta de Notre-Dame de Amiens, temos na altura do trifório uma grande corrente que segura, então, essa estrutura para impedir o seu deslocamento para o centro. Esses pequenos defeitos e problemas, portanto, da estrutura, que apenas hoje em dia, com as novas tecnologias, são revelados, já tinham sido previstos pelos arquitetos e, por isso, a estrutura é considerada segura até os dias de hoje. As formas fantásticas das gárgulas que ocupam o exterior são formas que misturam diferentes animais. Misturas de cão e gato, misturas de dragão e águia, revelam também a presença do passado românico ainda no estilo gótico. E essa dimensão da fantasia,
medieval, com seus bestiários, com a sua peculiar apreensão da natureza, é um dos elementos decisivos para o Renascimento ver na arte gótica a expressão de um povo bárbaro e ignorante. Para nós hoje, entretanto, com a nossa apreensão moderna, contemporânea da produção artística, vemos nessas estranhas e perturbadoras formas elementos de uma desregrada e livre imaginação, que se antepõem ao aspecto puramente religioso da construção. Poucos elementos são tão impressionantes nas catedrais góticas quanto as suas coloridas rosáceas. Nessa vemos ao centro a forma geométrica de um pentagrama invertido, que para muitos recordará a apropriação feita por satanistas no século XIX dessa forma geométrica. Não se tratava evidentemente de uma referência a Satã, mas sim da apropriação de uma forma que para Pitágoras desde a antiguidade representava a proporção e a perfeição da natureza. Na relação entre as linhas externas da estrela e a linha interna, estabelece-se uma relação de proporção áurea, ou seja, a proporção que aparece em vários dos elementos naturais e que também era empregada tanto nos templos clássicos quanto também em vários aspectos das catedrais góticas. Na sua manipulação da luz e da cor, a rosácea da catedral gótica traz então para a Terra essa ideia da Jerusalém celestial, estabelecida através do trabalho e da habilidade dessas centenas de pedreiros anônimos, dos vidraceiros e vários artesãos e artistas que colaboravam para criar essa grande obra coletiva, um verdadeiro patrimônio da humanidade e do povo francês. O exemplar mais significativo do alto gótico francês é a igreja de Notre-Dame-de-Reims, iniciada em 1211. Na sua fachada podemos ver então como os elementos do gótico são ainda mais radicalizados e exagerados. Vemos então que sob a alta arcada central e também nas arcadas laterais, ao invés de um tímpano, temos um vitral. Mais uma oportunidade, portanto, para proporcionar a abertura de janelas e a entrada da luz dentro da igreja. A figuração central sobe do tímpano para o gablete. E aqui temos a figuração da coroação da Virgem. Então, aquele aspecto do juízo final torna-se secundário. E o louvor à Virgem, e portanto o marianismo, que se faz tão presente na cultura gótica, recebe aqui a sua devida atenção e o seu devido lugar, no centro da própria fachada da catedral. Todas essas janelas dessa região, que antes era dominada pelo trifório, agora é uma região totalmente vazada, através da qual podemos ver também os arcobotantes que se destacam para as partes de trás da igreja. A tribuna dos reis de França é colocada acima, então, dentro de pequenas capelas com gabletes bastante agudos. E as torres, que anteriormente eram mais quadradas, agora são compostas de inúmeros elementos, como esses altos colunelos, de maneira que temos a sensação de estar diante de uma catedral que quase se esvai no espaço, toda feita de um rendilhado feito de pedra. Na fachada central de Reims, então, vemos a repetição da forma triangular do gablete, sendo elevada, então, através dessas grandes arcadas e colocadas sobre vitrais, de maneira que o todo passa uma sensação de extraordinária leveza, como se as formas efetivamente avançassem para o alto a despeito da gravidade. E no alto do gablete vemos, então, essa figura muito doce da coroação da Virgem, tendo o sol acima e a lua a seus pés, com vários anjos sinuosos em variadas atitudes de louvor. Todos eles aparecem sobre pequenos elementos de uma arquitetura gótica em miniatura, aqui representada, e os anjos, todos eles, se direcionam o seu olhar embevecido para a figura da Virgem. Todo o conjunto é colocado sobre nuvens, então, que situa toda essa figuração no ambiente celestial, num ambiente de fantasia e de harmonia, que materializa os aspectos mais doces e mais suaves da mitologia cristã. O escultor habilmente introduz na figura da Virgem uma expressão de doce embevecimento. O Cristo, como um verdadeiro rei, aparece sério e grave, tendo a Bíblia às mãos e colocando sobre a cabeça de Maria essa bela coroa, que transforma ela numa espécie de deusa a seu lado.
Essa doçura e essa expressividade também pode ser vista nas figuras das jambas do portal principal de Notre-Dame de Reims. Aqui temos dois elementos muito importantes. À direita há o grupo da visitação, em que temos a figura da Virgem Maria, que recebe a visita da sua prima Isabel após ela ter recebido a notícia de que é a portadora no seu ventre do Filho de Deus. E aqui há uma espécie de revivescência da escultura clássica. Vemos o planejamento com os aspectos circulares e sinuosos do estilo gótico, porém com aquela vibração nervosa e aquela captação da luz que era típica da estatuária clássica. Já se insinua, portanto, no gótico, vários dos aspectos de recuperação do passado clássico que serão típicos do Renascimento. Assim, ao contrário de ser uma espécie de oposto do Renascimento, o gótico prepara o seu caminho, porque na sua preocupação com a forma e com a proporção, também esse estilo medieval fará referência a aspectos plásticos da arte clássica, da arte antiga. Ao lado dessas figuras do grupo da visitação, temos um grupo do anjo com a Virgem da Anunciação. A cena aqui representada é a cena da Anunciação, em que o anjo Gabriel conta então a Maria que ela será a mãe do Filho de Deus, do Deus encarnado. Essa cena muitas vezes é uma cena tensa, porque trata-se de uma incrível novidade para essa jovem mulher que terá a importantíssima missão de trazer ao mundo o Salvador. O anjo, porém, que é aqui representado, é um anjo doce, delicado, com esse belo sorriso convidativo, demonstrando então a imensa alegria que acompanha a boa nova. Os famosos anjos sorridentes de Reims mostram então que a arte gótica se direciona para uma percepção da realidade que é também imbuída de interioridade e sentimento, ainda que seja uma expressão um tanto quanto convencional do sentimento, são aspectos que seriam absolutamente impensáveis no contexto da arte românica. Com a sua forma sinuosa e convidativa, as figuras dos anjos sorridentes de Reims mostram como o gótico desenvolve, então, na sua plástica, uma religião mais humanizada e que, ao mesmo tempo, busca desenvolver formas expressivas, convidativas e agradáveis, celebrando a vida e a natureza, e não mais tanto a dimensão do sofrimento e do julgamento que era típica do românico. Os anjos de Reims, assim, convidam o fiel a participar de uma religião que se torna um pouco mais distante daquela dimensão tensa e dramática do românico. Para alguns autores, os anjos de Reims foram inspirados em figuras do povo, em pessoas efetivamente existentes. E nesse comovente rosto de um dos anjos sorridentes de Reims, com a sua expressão zombeteira, com as maçãs do rosto que se elevam, as bolsas sobre os olhos, que o dotam de uma humanidade muito presente e muito próxima, vemos toda a força poética do estilo gótico, em que se associa o elemento da alta religião, o pensamento teológico, mas também a participação popular, a participação de todas as guildas e todo o povo da cidade na criação de um monumento que não apenas é um monumento à fé, mas é também um monumento à própria vida, a esse grande presente divino que se manifesta através da luz, se difunde através da natureza e se estabelece nessas formas de extraordinária beleza. Com o sorriso celestial, que é ao mesmo tempo humano e divino, do anjo sorridente de Reims, eu encerro essa breve apresentação da arte gótica. Agradeço a todos pela audiência, desejo a todos sorte, felicidades e até a próxima!